Olá, meus irmãos, este é o sétimo vídeo sobre a história da igreja. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre os livros apócrifos, né? No vídeo passado nós falamos sobre os livros canônicos do Novo Testamento e nesse nós vamos falar sobre os livros apócrifos. Então, se você não viu os outros vídeos, você vai aqui em cima, né, que vai ter lá a lista para você ver os outros vídeos. Por que é interessante assistir os vídeos na sequência? Porque talvez eu possa falar aqui alguma coisa que possa parecer errado ou fora de contexto, porque você não assistiu os outros vídeos, né? Então é uma história só que vai se encaixando. Então, se você assistir na sequência os vídeos, aí você vai ter uma noção completa da história. Então, esse vídeo nós vamos falar sobre os livros apócrifos. O que é os livros apócrifos ou cartas, né? São aqueles livros ou cartas que não entraram no cânon da Bíblia, no cânon sagrado da Bíblia. São livros e cartas que não são consideradas inspiradas pelo Espírito Santo, né? Que o critério maior para um livro ou uma carta fazer parte da Bíblia é a canonicidade dela, ou seja, é a sacralidade dela. Então, existe o Antigo Testamento, e existe o cânon do Antigo Testamento, e existe o Novo Testamento, e existe o cânon do Novo Testamento, o seu índice, né? Paralelo com esse vídeo, eu vou colocar outro sobre a diferença das duas Bíblias, né? A Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. De antemão, a primeira diferença é que na Bíblia Católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento e na Bíblia Protestante tem 7 livros a menos, né? E no Novo Testamento é igual, são 27, tanto na Bíblia Protestante como na Bíblia Católica. Então, nesse vídeo, eu vou explicar qual é a diferença das duas Bíblias e o porquê que é a diferença, né? Qual é a diferença e o porquê dessa diferença, né? Então, nesse vídeo nós vamos tratar dos livros apócrifos, né? Os livros apócrifos são aqueles livros não inspirados pelo Espírito Santo. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos canonicamente, né, sagrados, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então estes são sagrados, estes foram escolhidos pelos bispos e os primeiros padres da igreja a fazer parte do cânon. Né? Por quê? Porque existe, não sei se é da cabeça das pessoas, mas parece que muita gente acha que a Bíblia caiu do céu, como diz o padre Paulo Ricardo, né? A Bíblia caiu do céu com zíper e tudo para você botar debaixo do braço, né? Não foi bem assim. Então foram séculos, né, de oração, de discernimento, de até mesmo briga, né, entre as comunidades ali, porque Cristo disse que no meio do joio ia ter o trigo, ia ter muita lobo com pele de cordeiro. Então tinha aqueles ali que não estavam em unidade com a fé e queria colocar ali todo tipo de coisa para fazer parte da Bíblia, né? Como eu falei, o Novo Testamento foi escrito entre o ano 50 e o ano 100. E quando terminou lá no ano 100, com Apocalipse, o Evangelho de João e as cartas de João, ninguém tinha a Bíblia completa, né? Uma cidade tinha uma carta, outra cidade tinha outra carta, uma determinada ilha, como Patmos, né, que é onde São João estava, e as 7 igrejas ali da Ásia Menor, que é aquelas onde ele endereça no Apocalipse, tinha o Evangelho de João, as cartas de João, Apocalipse, mas elas não tinham, por exemplo, o Evangelho de Lucas, que foi para a Grécia, não tinha o Evangelho de Marcos, que foi para Roma, né? Não tinha a carta dos Coríntios, que foi para Coríntios, não tinha a carta dos Filipenses, que foi para Filipe, e assim sucessivamente. Então demorou séculos aí, uns 2 séculos, para que pudessem as comunidades cristãs poder ter acesso a todos esses livros ao mesmo tempo.
Então tinha comunidade que tinha um, mas não tinha o outro, né? Mas todas elas professavam a mesma fé. Todas elas tinham os mesmos conceitos de fé. Por quê? Por causa da tradição oral, que eu falei no outro vídeo. Ou seja, primeiro o evangelho foi anunciado para depois ser copiado, né? Muita gente acho que passa na cabeça das pessoas que as coisas iam acontecendo, por exemplo, Jesus ia falando e Pedro ou Tiago, ou algum outro que estava ali, João, era ouvindo Jesus falar e escrevendo, né? Então eles foram escrever o que Jesus disse e fez 20, 30, 40, 50 anos depois da ressurreição e ascensão do Senhor aos céus. Então foi muito tempo depois, né? E os hagiógrafos, que são os autores sagrados, eles não escrevem assim, por exemplo, sei lá, baixam um espírito neles e eles automaticamente escrevem ali Deus falando no ouvido dele palavras por palavras. Não é bem assim, né? Então vinha a inspiração do Espírito Santo e eles sentiam no coração que precisava escrever e iam escrever de acordo com a sua intelectualidade, de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu idioma. Teve uns que escreveram em grego, né? Teve outros que escreveram em hebraico, e assim ia, né? Dependendo de quem fosse ler, dependendo de quem fosse escrever, era diferente. Você pega os evangelhos e você vê que cada um tem o seu estilo de escrever, né? Não é aquela coisa automática, Deus ia falando no ouvido e ele ia escrevendo. Então é uma coisa muito espontânea, ao mesmo tempo espontânea e ao mesmo tempo guiada pelo Espírito Santo, né? Tanto que é tão assim guiado pelo Espírito Santo que não há contradição nem entre um e nem outro. Mas aí a gente entra no assunto, que é esses livros e cartas apócrifos, né? Que no meio ali do desenrolar do cristianismo, né, começaram a aparecer esses livros falsos, né, endereçados como autor os apóstolos, até mesmo Maria Madalena, né? Então tinha lá Evangelho de Tiago, um outro Evangelho de Marcos, Evangelho de Pedro, Atos dos Apóstolos 2, Apocalipse de Pedro, Atos de Pôncio Pilatos. Então tinha uma infinidade de outros livros aí sem pé nem cabeça, né? Que contava ali coisas sobre Jesus e sobre os apóstolos que não tinha nada a ver com a tradição. Aí é que está o X da questão. Por quê? Por que é que esses livros não estão na Bíblia? É fácil, porque eles não são inspirados pelo Espírito Santo. Certo, tudo bem, ok. Mas quem foi que leu um e leu outro e disse: esse é inspirado pelo Espírito Santo e esse não é inspirado pelo Espírito Santo? Aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença de nós católicos. Nós cremos que a tradição, como eu falei, primeiro o evangelho foi ouvido, foi anunciado para depois ter sido escrito, né? Então a Bíblia não caiu do céu já prontinha. Então os apóstolos iam anunciando o evangelho para os discípulos, os discípulos iam posteriormente disseminando, e ali cada cidade em que eles iam constituindo bispos. Depois eles iam para outras cidades, os apóstolos, e eles, quando estavam na outra cidade, eles escreviam os evangelhos ou as cartas e mandavam para este bispo que ele instituiu na cidade onde ele estava. Aí o bispo lia aquilo ali e, através do que ele ouviu da boca dos apóstolos, era que ele decidia se aquilo ali era canônico ou não, se aquilo ali ele guardava como sagrado ou se ele descartava.
né? Porque o próprio Cristo diz: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, né? Então, quando o bispo lia, ou o diácono, ou o presbítero daquela igreja, ele lia e dizia: isso aqui está de acordo com o que o apóstolo Paulo falou. Isso aqui que eu estou lendo, realmente isso aqui é de Pedro, porque eu ouvi isso aqui da boca dele. Agora, quando chegava lá para ele um evangelho de Maria Madalena, ele disse assim: não, isso aqui não tem nada a ver não, porque Lucas, Paulo, Tiago me contaram essa história aqui, não é desse jeito aqui não. Então isso aqui não é de Deus, mas isso aqui é. Então foi assim que foi montado a Bíblia, certo? Não foi do dia para a noite, foram séculos e séculos e séculos, né? Para decidirem o cânon da Bíblia, né? Então, o que é que a igreja diz? Aqui, ó, aos poucos, eu vou mostrar aqui esse livro. Esse livro aqui é a História da Igreja do professor Felipe Aquino, né? Tem umas 500 páginas, né? Então diz assim, ó, um documento do Concílio Vaticano II. Diz assim: aos poucos a igreja foi discernindo os livros inspirados que deviam fazer parte da Bíblia e o grande número de apócrifos que deveriam ser rejeitados. Este trabalho foi concluído no quarto século, com os concílios regionais de Cartago 3 e 4 no ano 387, ou seja, 350 anos depois da morte de Cristo, morte, ressurreição e ascensão aos céus. 350 anos foi que disseram: pronto, agora a Bíblia está pronta, né? Então não foi do dia para a noite, né? No documento Dei Verbum, que é do Concílio Vaticano II, diz assim, ó: pela tradição torna-se conhecido à Igreja o cânon completo dos livros sagrados e as próprias Sagradas Escrituras. São nelas cada vez mais profundamente compreendidas e se fazem sem cessar atuantes. Depois diz assim no Catecismo, parágrafo 119: sem a tradição da igreja não teríamos a Bíblia, pelo menos não do jeito que a gente conhece hoje. Poderia ter mais ou menos livros. Se tem desse tanto aí que você tem na sua casa, foi porque a Igreja Católica disse que era desse tanto aí, né? Então, para você acreditar na maçã, você tem que primeiro acreditar na árvore, porque é da árvore que veio a maçã, né? Então, para eu acreditar na Bíblia, eu tenho que crer primeiro na igreja, porque foi da igreja que a Bíblia veio. Não estou dizendo que a igreja é mais importante do que a Bíblia, né? Estou dizendo que a Bíblia veio da igreja. A Bíblia é a expressão da igreja, né? Como só a igreja é intérprete da Bíblia, é o depósito da fé, porque nela foi confiada, né? Porque é que tem tantas outras heresias naquele tempo, o gnosticismo, arianismo, que a gente vai ver mais tarde, né? Dizendo que Jesus não era Deus, ou outros diziam que o Espírito Santo não era Deus, outros diziam que Maria era isso, aquilo e assado, né? Então, por que nós cremos no que cremos hoje? Porque a igreja lutou, a igreja batalhou, né? Jesus disse que o Espírito da verdade vai estar com a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então foi por isso que ela decidiu o que decidiu, né? Depois diz assim, essa aqui é uma encíclica de Leão XIII, né? Nenhum dos livros da Bíblia traz o seu índice, foi a igreja que a montou. Realmente, isso aqui é a questão óbvia, né? Claro que a encíclica é enorme, não é só isso, eu tirei só um trecho. Realmente, se você for olhar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você não vai achar o índice, né, dizendo a lista dos livros da Bíblia em nenhum livro da Bíblia. Então, como eu falei, poderia ter mais ou poderia ter menos. Tinha gente na época que queria tirar todos os evangelhos, queria deixar só o de Lucas, né? Queria tirar o Apocalipse de João e colocar o Apocalipse de Pedro, né? Tinha gente que queria trocar o Evangelho de Marcos
esse que nós temos hoje por outro evangelho de Marcos, que apresentava um Jesus totalmente diferente. Né? Tem o evangelho da infância de Jesus, que não condizia com a tradição. Né? Então a Bíblia ela foi pautada na tradição. Então o que os apóstolos falavam e o que os discípulos dos apóstolos ouviam dos apóstolos foi o critério para os livros estarem ou não na Bíblia. Gosto de sempre falar isso. Dom Henrique Soares fala que a Bíblia é como se fosse um álbum de fotografia. Né? Por exemplo, aí você tem um álbum de fotografia da sua família, coisa que hoje não é muito mais usada, né, na era digital. Mas você deve ter nas gavetas, né, perdidas por aí, um álbum de fotografia. E aquele álbum de fotografia tem lá os aniversários, festa de casamento, idas de casa de praia ou alguma festa do tipo Dia das Mães, Dias dos Pais. E só você, por mais que outra pessoa fora da sua família veja a foto, saiba aquela data, conheça as pessoas que estão ali, beleza, ela conhece. Mas só você foi que sentiu, é o que sabe mesmo expressar o sentimento do que você sentiu quando você estava lá naquele dia. Por quê? Porque você faz parte dessa família. Entendeu? Então só você tem autoridade para dizer se aquele dia foi alegre, se foi triste, se teve briga ou se não teve, se foi feliz ou muito feliz ou pouco. Então é uma expressão. Não pode vir ninguém de fora e dizer, esse dia que aconteceu isso e isso. Ela não sabe, ela não tem autoridade para isso. Então a Bíblia é a expressão da igreja. Em nenhum momento aqui eu estou dizendo que um é superior ao outro. Mas primeiro existiu a igreja, para depois existir a Bíblia. Amém? Então você assiste o vídeo que é paralelo a esse, que vai explicar bem direitinho a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Amém? Muito obrigado.